Agora, explicaremos a unidade 3, que é composta pelo tema psicolinguística. Então, vou explicar 4 itens. Primeiro, psicologia e linguística, como 2 áreas que se interagem. Segundo, biologia e comportamento, bem como a relação entre ambas, como se dá essa relação. Terceiro, compreensão, o entendimento de contextos e produção. Como ocorre essa produção por meio da língua de sinais? Produzir e compreender. Como se dá isso? É da mesma forma ou diferente? E quarto, vamos analisar os processos cognitivos, como se dão. Agora explicarei. Sobre a psicolinguística. Qual o objetivo? Vamos falar a partir de agora, a partir de 3 tópicos. A aquisição da língua de sinais. Como se dá esse processo? Como se relaciona? Vou explicar. Segundo, o comportamento neurológico de surdos e ouvintes ocorre de maneira igual ou diferente? Vou explicar. E por fim, o estudo sobre o processo de escrita e leitura. Como se dá esse processo de compreensão e produção? Primeiramente, explicarei a vocês 2 campos, a psicologia e a linguística, que começaram a se relacionar. E com essa aproximação, surgiu a psicolinguística. Então, utilizo este sinal para a psicolinguística, a união dessas 2 áreas. E o porquê dessa junção? Então, há muito tempo, um grupo começou a estudar a psicologia, com foco na linguagem. Começou-se a pesquisar o desenvolvimento da linguagem. A linguística, por sua vez, começou a pesquisar as formas de produção e compreensão, os aspectos cognitivos relacionados à linguagem. Nesse sentido, essas áreas começaram a pesquisar, tendo um foco, a língua, que é o foco principal da linguística. No campo da psicologia, tinha um foco maior a linguagem, as formas corretas e incorretas de utilizá-la, enquanto a linguística trabalhava com a língua, os aspectos da aquisição linguística. Contudo, ambas as áreas discutiam e houve uma aproximação de forma a favorecer, no contexto educacional, a alunos e professores, maiores entendimentos, reflexões cognitivas. Então, essas áreas, elas não podiam estar desvinculadas, elas estavam atreladas na busca por respostas. Assim surgiu a psicologia. Alguns autores que se destacaram nesses estudos, com foco na aquisição da língua de sinais. Temos Ronice, Miller. Temos também Lilo, Martin. Outro autor, Carnop e Pizio. Então, esses autores, esses pesquisadores pesquisaram no contexto da língua de sinais. A partir de pesquisas e estudos relacionados à aquisição da língua oral
e da língua de sinais, percebeu-se que eram diferentes ou iguais esses processos? Então, por meio de comparação. Evidencia-se aqui pesquisas com foco em crianças surdas e também pesquisas com foco em crianças surdas, filhos de famílias ouvintes. Porque crianças surdas, oriundas de famílias de ouvintes, têm um processo de aquisição mais rápido se comparado a outra criança surda? Vejamos. Ao nascer, a criança ela começa a balbuciar, emitir sons. Por exemplo, t, 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 a. Isso é propício da criança. E quando a criança surda nasce, ela começa também a balbuciar, ao movimentar as mãos. E esse processo é igual ou diferente? Há influências? Vamos verificar. As crianças surdas e as crianças ouvintes, na faixa etária de 0 a 1 ano, ou de 1 a 2, ou de 2 anos a 3, elas passam por um processo de aprendizagem. E esse processo é igual ou diferente? Pensem que a criança surda ela tem como foco o aprendizado da língua de sinais. Ela vai desenvolver a língua de sinais. E a criança ouvinte vai desenvolver a língua oral. Esse processo é diferente ou igual? Vejamos. Com relação ao bebê, ele começa a balbuciar, sinalizar. E como esse processo ele está vinculado ao processo fonológico? Por exemplo, aos parâmetros, as configurações de mãos, movimentos, ponto de articulação, como funcionam esses parâmetros? Então, pesquisas mostram isso. Temos aqui os períodos. Este primeiro, o pré-linguístico. Neste período, a criança ela começa a aprender, ela passa por um processo de balbucio. Aqui, de acordo com o autor Quadros e Fernandes, após pesquisas, evidenciaram a existência de períodos. E esses períodos são iguais ou diferentes para surdos e ouvintes? Enquanto os ouvintes desenvolvem a oralização, os surdos desenvolvem a sinalização. Um bebê, até aproximadamente 1 ano, começa a desenvolver a oralização porque tem contato com a oralização, com outras pessoas que falam. Então, desenvolve o balbucio. Já a criança surda, filha de pais surdos, ela vai ter contato com a sinalização no contexto familiar, seus irmãos, pais, todos vão estar sinalizando. E ainda, sem conhecimento, ela vai fazer as percepções visuais e começar a balbuciar. Então, vai ter o desejo de expressar, de produzir a fala. Com os ouvintes, há a percepção por meio do som, da voz, e com os surdos por meio da visão. Então, é um processo análogo. Enquanto os surdos desenvolvem a sinalização, o ouvinte desenvolve a fala. Mas percebam que há uma diferença. Os ouvintes eles percebem pelo som e os surdos pela visão. Às vezes parece que o som ele é mais rápido para ser percebido do que a visão, do que a sinalização, mas não, acontece da mesma forma. Vejamos, se há uma criança ouvinte, filha de surdos. Essa criança, ela vai receber influência do contexto, do meio, dos avós, dos ouvintes, dos tios, de todos que estão ali ao seu redor. Ela vai receber esse estímulo por meio da voz, da fala. E os seus pais vão utilizar a língua de sinais. Então, ela irá aprender as duas línguas, irá desenvolver
o balbucio das duas línguas. Percebam que haverá influência simultânea. Então, haverá o balbucio simultâneo da língua oral e da língua de sinais. Isso acontece. Já com o surdo, ele não tem o estímulo auditivo, então ele vai desenvolver o balbucio de sinais. Os ouvintes desenvolvem as duas perspectivas, o balbucio de sinais e o oral. Nessa faixa etária, de 1 a 2 anos, começa a desenvolver alguns sinais. Leite, comer, papai, mamãe. Por quê? São sinais que ele tem contato diário com a mãe, com o leite, com o papai, comer, não é? Então ele tem contato com esses sinais e aí ele começa a aprender esses sinais. Vejam aqui outra etapa, outro estágio. Agora, passaremos para o estágio que começa aos 2 anos, onde já começa a se expressar, já começa a utilizar sinais combinados. Por exemplo, a estrutura sujeito, verbo, objeto. Eles podem utilizar já nessa fase sujeito, verbo, objeto, sujeito. Então, percebam que aqui é a estrutura de sujeito, verbo, objeto, que é da língua portuguesa. Correto? Na língua de sinais, nós também temos isso. E o bebê, nesse período aqui, ele já é capaz de fazer essas combinações de sinais. Por exemplo, eu quero água. Ele já utiliza esses sinais. Querer e água. Vejam, é uma combinação e é da língua de sinais. Vejam que interessante. A pesquisa desenvolvida por Ronice Miller mostrou esses estágios que podemos comparar com os ouvintes, que assemelham-se aos períodos de desenvolvimento. Contudo, os surdos, por meio da língua de sinais, e já os ouvintes, com seu contexto familiar, desenvolvem a língua oral. Os surdos desenvolvem normalmente, tranquilamente, a partir desses estágios, assim como os ouvintes. Vejamos o próximo estágio. Aqui, nós já temos o estágio das primeiras combinações. Vejam, aqui nós já temos a utilização de verbos. Por exemplo, o verbo gostar, pensar, conhecer. Então, aqui já utiliza-se a sinalização. Começa-se também a apontação. Vejam. Há também a utilização de verbos, marcação pessoal, faz-se a apontação para marcar objeto, marcar pessoas. Por exemplo, para falar quero água, a apontação. Então, assim começa-se a desenvolver a sinalização. Então, continuando ainda, esse estágio, ele normalmente utiliza-se sinais de contexto diário. Vamos supor que a mãe ou o pai coloque um biscoito no armário, a criança vai ver. Ela vai memorizar isso, onde foi guardado. Ela vai marcar este lugar. Quando essa criança estiver com fome, o que ela vai fazer? Ela vai apontar para aquele local. Vai falar com a mãe e apontar para aquele local. Quando a mãe abrir o armário e pegar outras coisas, ela vai falar que não quer. Então, vai oferecer o que está ali próximo e ela não vai querer, até pegar o que ela queria, que seria o biscoito. Então, percebam que as outras apontações, que eram outras coisas, a criança não quis. Então, tá vendo? Pode aproveitar esse momento para trabalhar com a criança a apontação, com objetos. Então, é hora de treinar, de ensinar sinais. E assim a criança irá aprender. Por exemplo, são sinais do cotidiano, sinais que irão aprender. A apontação. Então, é necessário que haja estímulo. Mostre os sinais.
por exemplo, biscoito, dentre outros. É uma forma de estimular, isso é importante. Aqui temos o próximo estágio, que é o estágio de múltiplas combinações. Aqui, por volta dos 3 anos, a criança ela já tem um vocabulário, já está aumentando o seu vocabulário e utilizando no processo conversacional, está adquirindo novos sinais, há uma explosão do vocabulário, sinais relacionados a objetos. Ela pode falar que ela quer uma boneca, um carrinho, algum objeto. Ela já consegue falar isso, o que ela quer, se ela quer água, passear, pedir à pessoa alguma coisa. Qualquer coisa, quer passear, ela já dá conta de fazer isso, sinalizando. E com isso, ela vai expor o seu desejo, o que ela quer. Vai falar o que a criança gosta, ela vai pedir. E assim vai haver comunicação por meio da língua de sinais. Com os ouvintes, há pesquisas nessa faixa etária de 2 a 3 anos que provam a mesma coisa, esse desenvolvimento. Então se dá da mesma forma, isso é muito interessante. Aqui temos, a partir da aquisição da explosão de vocabulário, nós temos de 2 aos 3 anos, mais ou menos nesse estágio, por exemplo, a criança ela consegue já utilizar sinais, por exemplo, o sinal de cadeira e sentar. Sabemos que é confuso. Então, naquele momento, nesse estágio, a criança vai começar a perceber a diferença entre cadeira e sentar, esse movimento. Então, aqui, ela tem competência, por exemplo, de conversar com alguém. Por exemplo, está ali com a sua mãe ou com o seu pai, ela vai falar, vai comunicar, passar essa informação. Ela consegue se comunicar em língua de sinais. Se a mãe está presente e sai, então essa criança vai se comunicar e vai falar: a mãe morreu. Porque ela não está vendo a mãe ali naquele momento. Posteriormente, quando vê, ela vai conseguir fazer essa reflexão que a mãe dela está ali. Então perceba que com a apontação facilita a comunicação. Então essa marcação de posterior, de ter algo, não ter algo. Então essa forma de produzir a sinalização, de facilitar as suas lembranças, o que aconteceu. Então vai favorecer os processos cognitivos também. E assim essa criança irá desenvolver. Então, a apontação ela ocorre de forma perfeita com o tempo. Vai conseguir fazer marcações perfeitamente. Aqui, já com a idade de 3 anos, essa criança ela consegue sinalizar, contudo com falha nas configurações de mãos. Ela vai ver a família sinalizando, o tio, o pai, a mãe. Sabe os sinais, contudo, ao apresentar o sinal, haverá falhas, assim como o ouvinte. O ouvinte, por exemplo, em o processo de aquisição da língua, às vezes fala fase. Então, perceba que essa pronúncia seria fazer. Aí, nesse processo, ela vai falar fase. É a mesma coisa se compararmos aos surdos, na expressão dos sinais. Então, haverá uma diferença ali, falhas na configuração de mão, ou seja, o processo é idêntico. Com os ouvintes nessa faixa etária de 3 anos, às vezes ouve ali e é por meio desse som que vai construir significados, conceitos. Então tem um barulho forte. Ele vai fazer ligação com seu significado. E o surdo, quando bebê, ele também faz essas ligações por meio da percepção visual. Por exemplo, se ele vê este sinal, ele vai fazer uma referência ao seu significado.
Se ele vê este sinal, ele também vai fazer referência ao significado. Então, assim acontece o processo. Assim como nas línguas orais, também nas línguas de sinais. São processos idênticos. Dando continuidade a esse estágio, dos 3 anos aos 4, a autora Ronice Quadros, em suas observações, nesta faixa etária, ela percebeu que as pessoas já conseguem manter uma concordância verbal. Por exemplo, eu gosto de você, eu vou te ajudar. Isso com os referentes presentes. Então, consegue contextualizar. E isso com o referente presente. Quando o referente está ausente, há ainda algumas falhas. Não há clareza ainda na sinalização. Então, há os períodos em que ele vai se desenvolvendo até conseguir clareza na sinalização. Pesquisas, comparando surdos e ouvintes, mostraram essa sincronia. Crianças de aproximadamente 5 até 6 anos já têm perfeitamente a sinalização, assim como o adulto. Já tem a competência comunicacional por meio da língua de sinais. Pode interagir por meio dessa língua. Conversar, entender, conversar com seus pais. Trabalhar com a memória, com o que não é do presente. Então, já consegue sinalizar perfeitamente, sem falhas. Assim como o ouvinte. É o mesmo processo. Veja que interessante. Temos vários estágios. Agora estamos no estágio de 6 até 7 anos, aproximadamente. Aqui, a sinalização, ela já possibilita ao sujeito opinar, conversar, discutir. Então, é uma sinalização que já o possibilita acompanhar discussões, compreender, comunicar. Com relação à sintaxe, verbo, concordância, morfologia, tudo isso ele já tem em si. Ele já tem a competência linguística, ou seja, a sinalização está perfeita. Se, caso a criança ela venha de uma família de surdos, então ali a comunicação por meio da sinalização, durante toda a sua vida. E isso possibilitará a essa criança uma sinalização perfeita. Então, ele não terá nenhum defeito, ou seja, ele será perfeito. Ele vai se engajar na sociedade, vai comunicar com os surdos, com as pessoas que utilizam a sua língua, ele vai ter a competência comunicacional. Percebam que não há deficiência, ele tem a língua de sinais. No contexto familiar, de ouvintes que não sinaliza para a criança surda, ele não vai desenvolver essa língua, terá falhas no processo, ele não vai conseguir interagir com os ouvintes, terá falha na comunicação. Nesse caso, ele será visto como deficiente. Percebam que interessante essa explicação. Com a família de surdos crescendo naquele ambiente, ele é surdo. Agora vejam, quando se tratam de crianças surdas de 7 anos aproximadamente, em um contexto de família ouvinte. Então, filho surdo, pais ouvintes. Se não há estímulo para o uso da língua de sinais, essa criança ela não vai aprender a língua de sinais, não vai conseguir produzir, se expressar, terá falhas. Então, falta estímulo para o desenvolvimento da linguagem. Vai estagnar. Essa criança não terá inputs para o seu desenvolvimento, os inputs necessários para que ela consiga desenvolver. Ela ficará estagnada. E isso gerará um atraso, um retardo no seu processo de desenvolvimento. Porque com os ouvintes,
eles terão todos os estágios completos, perfeitos, porque tem inputs. Nesse caso, será diferente o sujeito surdo, que não tem esse estímulo. Ele precisa de estímulo para que ele desenvolva, para que ele se complete. Então, as famílias, elas são obrigadas a promoverem esse desenvolvimento por meio da língua de sinais. Acontecer em vários espaços. Com relação à aquisição tardia, é necessário o quê? Que essa criança vá para a escola. E essa escola, geralmente, tem em sua maioria ouvintes. Ali, vai haver estímulo para o aprendizado da Libras? Não. Ali ele terá grande prejuízo. De acordo com Chomsky, se não tem inputs, essa criança não irá desenvolver. É importante que o contexto escolar seja bilíngue. O professor saiba a língua de sinais, que as crianças surdas ali saibam a língua de sinais e se ouvintes saibam também a língua de sinais. Então, essa criança que tem esse atraso no desenvolvimento, ao adentrar esse contexto bilíngue, ele vai desenvolver. Contudo, infelizmente hoje, as escolas inclusivas, elas não oferecem essa interação. O que acontece? Há o tradutor-intérprete de Libras, ele é colocado ali e oferece poucos inputs para a criança surda. A criança, ela não vai interagir com os ouvintes, ela interage somente com o intérprete. Os ouvintes geralmente não sabem língua de sinais, então é um contexto diferente. Nesse caso, os ouvintes não sabem língua de sinais e gera um problema ali. A sociedade não possibilita a interação desse surdo. Aqui nós temos o autor Goldin Middle, 2003. Em suas pesquisas, no contexto familiar, pai, mãe, ouvintes, que estimulam a oralização em detrimento da língua de sinais, o que vai acontecer com esse filho? Ele vai ter muita dificuldade. Alguns não vão conseguir desenvolver, a maioria não irão conseguir. Por quê? Irá tentar ensinar a oralização e isso será prejudicial para a criança surda. A oralização não irá resolver. A maioria das famílias querem se comunicar por meio da oralização com o surdo. Ou então, criam sinais caseiros, com apontações, sinal para comer, ou seja, são sinais combinados ali naquele contexto familiar, que só utilizam ali para informações, acontecimentos básicos. Agora, situações relevantes, alusivas ao mundo, ele não sabe. É somente comer, tomar banho. É muito restrito. Então, isso acarretará problemas na aquisição da linguagem dessa criança. Como ele vai aprender a escrever? Como ele vai ter conhecimento para ser militante, político? Aqui temos o input ou empobrecimento. Como se dá esses inputs? Se há falhas de inputs, são poucos inputs, há o empobrecimento. Nesse período, de 0 até 6 anos, a criança ela é passível de aprender rapidamente por meio dos inputs. E assim ela vai se desenvolver. Agora, posterior a essa faixa etária, a partir dos 7 até os 13, 14 anos, terá um aprendizado, porém, mais demorado. Se compararmos com uma criança que vai sinalizar desde criança, ela será fluente. Já outra criança com atraso, aos 12, 13 anos, a aprendizagem não será tão rápida, será demorada, será bem mais lento. Então, é necessário que haja o ensino, o estímulo, para que essa
que aos 12, 13 anos ela possa interagir socialmente. Então, é necessário os inputs, que vai depender de cada um para o seu desenvolvimento. Dependendo da faixa etária, a partir dos 12 anos, o processo é mais lento, mais demorado. De acordo com Emory, a partir de uma certa idade, dos 12 anos, há uma lentidão, um atraso no processo de aprendizagem. Há mais barreiras, ou seja, mais dificuldades, que vai demandar mais tempo para o aprendizado. Então, às vezes, nós percebemos que há surdos que atrasam no desenvolvimento da língua, e com isso ocorrendo a estagnação. Isso de acordo com esse autor. Agora, focaremos na aquisição da linguagem pela criança ouvinte com famílias de surdos, mãe, pai surdos. Como acontece esse processo? Essa criança ouvinte, ela vai conseguir desenvolver, vai adquirir os sinais, adquirir as palavras. Pesquisas comprovam isso. Então, essas pesquisas aqui mostram que a aquisição da língua de sinais e a aquisição da língua oral, ela acontece normalmente. Essa criança, ela vai aprender a sinalizar e vai aprender a oralizar a língua oral. Contudo, prioritariamente, essa criança, ela vai passar por um processo de, por exemplo, temos aqui a palavra banco, que vai depender do contexto, do seu significado. Pode ser uma instituição financeira ou o local de assento. Então, a criança ela pode se confundir, porque ela sendo ouvinte, os pais surdos, ela vai aprender duas línguas. E pode haver um conflito aí. Quando os pais são ouvintes, o significado é bem claro, o conceito é claro pelo contexto. A criança surda, ela vai entender também pelo contexto. Agora, essa criança que é ouvinte e seus pais são surdos, pode gerar um certo conflito no significado de banco, de sentar e outro banco. Pode haver esse conflito. Essa criança ouvinte, filha de pais surdos, ela é coda e pode gerar um certo conflito de significados. Então, pesquisas relacionadas ao coda, ao ouvinte filhos de surdos, e o processo de aquisição da linguagem, da língua de sinais e da língua oral, estabelece também estágio. De 0 aos 6 anos, o aprendizado é bem mais rápido, mais fácil, quer seja de uma língua ou de outra. Pesquisas provam isso. E isso quando há estímulo para a aprendizagem das línguas de sinais ou das línguas orais. É necessário haver esse estímulo, conforme comprovado por pesquisas. Assim, essa criança conseguirá, até os 6 anos e a partir dessa idade, adquirir uma língua. Contudo, a partir dos 6 é mais complexo, mais demorado por causa dos inputs. Então, agora estamos finalizando aqui essa pesquisa com ouvintes e surdos a respeito da aquisição da linguagem. Percebemos que se dá da mesma forma. A aquisição da linguagem para surdos não é problema. Ele consegue adquirir sim tranquilamente. Agora vamos adentrar no item Biologia e Comportamento. Vou explicar para vocês nos processos biológicos e de linguagem. Então, aqui, o que nós temos? Temos um processo da linguagem e sabemos que os hemisférios do cérebro são responsáveis, cada um por uma área.
E como acontece isso? Vou mostrar para vocês. Então, quer seja com ouvinte ou com surdos, o principal é ter em mente que como funciona o nosso cérebro. Aqui, para as línguas orais ou para as línguas de sinais, independentemente, a linguagem, quer seja, por exemplo, a dança, a linguagem visual, dentre outras, elas são de responsabilidade do hemisfério esquerdo. Se, por exemplo, acontece algum problema do lado esquerdo, essas funções elas serão prejudicadas. A sinalização, a fala. Temos aqui, por exemplo, uma paralisia cerebral. Se isso acontecer, vai gerar problemas em um dos hemisférios. Se for no hemisfério direito, não gerará problema na linguagem. Assim, os ouvintes, a partir dos 7 anos, ao aprendizado das línguas orais, que se dá tanto por um lado quanto por o outro do cérebro, porque é uma língua oral. Então, trabalha os dois hemisférios do cérebro, isso de acordo com pesquisas desenvolvidas com foco nos ouvintes. Já as línguas de sinais estão vinculadas ao hemisfério esquerdo. Então, pesquisas comprovaram isso por meio de exames de imagem. Análise desses exames, percebeu-se que esses hemisférios, essas conexões, que são responsáveis pela linguagem. A língua de sinais e a língua oral, independentemente, ela se expressa. É uma forma de expressão. E ela é captada ou compreendida. A língua oral é compreendida e captada pela audição e a língua de sinais pela visão. Estudos falam que a língua oral ela é captada mais rapidamente do que a língua de sinais, porque ela é mais fácil de ser produzida, enquanto que a língua de sinais tem um pouco de atraso nessa compreensão, e isso algumas pesquisas comprovam. Essa rapidez de percepção de uma língua e outra. Não é que a língua de sinais seja mais fraca, não, é porque exige um processo. Então, a língua de sinais e a língua oral são processos diferentes. De acordo com a autora, em suas pesquisas, a autora Emma Ray, em suas pesquisas sobre balbucio, tanto na língua oral quanto na língua de sinais, em suas comparações, foi possível perceber que, com foco no aspecto fonológico, quer seja da língua de sinais ou das línguas orais, surgiram algumas dúvidas. Vou explicar para vocês. Então, a partir dessa pesquisa sobre balbucio nas línguas orais e nas línguas de sinais, essa pesquisa percebeu que há um processo diferente. Enquanto que, para o bebê ouvinte, que convive em um contexto social, auditivo, de sons, com famílias que se comunicam por meio do som, da fala oral, da pronúncia, há ali estímulos auditivos. Enquanto que o bebê surdo acontece diferente. Em seu contexto familiar, pode haver o estímulo ou não da língua de sinais,
Geralmente o estímulo é da língua oral. E assim esse bebê ele vai crescer sem estímulo para a língua. Então, nesse sentido, é importante que haja estímulo para a língua de sinais, para despertar nele esse interesse, para que ele comece a balbuciar. Percebam a diferença? Então, aqui nós temos uma língua que, se não houver influência do meio, não irá adquirir a língua. Com a criança surda também é assim. É necessário que haja estímulo, influência visual. Como se dão os processos de produção nas línguas de sinais e compreensão? Então, nós temos o surdo e temos o ouvinte. Então, nós já sabemos que o processo de desenvolvimento é o mesmo. Então, até os 7 anos, há o processo de produção, os ouvintes e os surdos. Então, acontece o mesmo processo, da mesma forma, bem similar, desde que haja estímulo no contexto familiar. No contexto familiar do surdo, é necessário que haja estímulo, força, não veja como coitadinho. No contexto familiar de ouvinte, geralmente, os pais, eles vão estimular e as crianças vão desenvolver. O processo de produção por essas crianças começam prioritariamente pelas configurações de mãos. Por exemplo, quando uma criança vai fazer o sinal de avião, faz isso aqui. Então, há uma configuração de mão. Se, por exemplo, vai fazer brincar, vai começar por essa configuração de mão também. E veja o sinal. Então, assim, a comunicação começa pelas configurações. Depois, o ponto de articulação, movimento, orientação e expressão, que vão se contextualizar, vão interagir e assim vai propiciar a conversação. Por exemplo, o sinal de triste, ele vai perceber pelo contexto as expressões e vai começar a fazer. Outro tema muito importante a ser trabalhado com relação à produção em língua de sinais. Então, quando eu vejo uma sinalização, é importante que eu compreenda, que eu entenda. E ao sinalizar, eu não vou estar olhando para mim, mas eu preciso ter um feedback das pessoas que estão ao meu redor, a expressão dessas pessoas. Então, quando eu vejo uma conversação e tenho um feedback, eu vou entender se está sendo passada a informação, se a pessoa está entendendo ou não a minha produção. Isso é feedback. É a resposta que eu vou ter por meio das expressões no processo de sinalização, para ver se a minha sinalização é positiva, se está fluindo. Com isso, estamos finalizando sobre o processo de aquisição da linguagem, as pesquisas sobre isso, tanto na área da surdez quanto para ouvintes, que se dão da mesma forma.